Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais uma edição do nosso programa Webinar da Indústria, esse projeto que faz parte do site Indústria News, industrianews.com.br. O site traz aí muita informação sobre o setor industrial da Bahia e do Brasil. Eu sou Geraldo Bastos, jornalista, e esse projeto aqui do webinar é um projeto que tem um patrocínio e o apoio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Hoje, o meu convidado aqui, o meu entrevistado, é o Augusto Giraldello. Espero ter falado o nome dele certinho. Ele é engenheiro elétrico, tem mais de 15 anos de experiência na área de automação e logística, né? E é um dos fundadores da Invent Intralog, que é uma empresa brasileira, fundada aí há mais de 11 anos, né, Augusto? Especializada em soluções automatizadas para a movimentação de materiais. Ele vai explicar melhor o que é isso, né? E a empresa Intralog aí tem, a Invent Intralog tem clientes aí, uma carteira de clientes robustas, né? Gigantes aí do setor de e-commerce, cosmético, na área de alimentos, vestuário, enfim. A gente vai falar muito sobre a história da empresa. Augusto, obrigado pela sua participação. Eu queria que você me falasse um pouco dessa história da empresa, né? Quando tudo começou, o porquê da criação da empresa, quem são os sócios. Conta um pouquinho mais aqui para a Bahia. Muito legal, Geraldo. Primeiro, obrigado pela oportunidade, né, de falar para todo o seu público aí sobre a nossa história. Bom, eu sou engenheiro de automação, né, primeira formação de carreira. Fui trabalhar em uma empresa de automação na época de formação, mas na sequência já fui para a área de logística, né? Então, com a experiência em automação, fui servir as empresas que eu passei dentro da logística. Então, eu passei por Perdigão, que na época comprou a Sadia e virou BRF, né? Foi a primeira empresa de logística ali que eu trabalhei. Depois eu fui trabalhar no metrô de São Paulo, bastante desafiador. E por final, né, antes de abrir a Invent, eu passei pela Tegma, que é um operador logístico. Então, dentro da Tegma, com diversos clientes. Aí, olhando essa área de logística, né, vendo a necessidade de automação lá em 2010, e as poucas empresas que tinham de automação, então, quando eu tinha que comprar automação para as minhas operações logísticas, só tinha as multinacionais no Brasil. E a gente não tem problema nenhum com multinacional, né? Mas nem sempre uma multinacional tem tamanho suficiente para fornecer um projeto pequeno. Então, tinha operações que eu cuidava e demandava uma operação, vou te dar um exemplo aqui, de 1.000 caixas por dia. E se a gente fala para uma multinacional, 1.000 caixas por hora, já é muito baixo, imagina por dia. Então, por conta do business mesmo, né, as multinacionais não conseguiam me atender. Então, eu vi ali um nicho de mercado, e aí nasceu o Invent justamente para cobrir esse nicho de operações customizadas, independente do tamanho dessa operação, né? Então, a Invent nasceu para cobrir exatamente essa fatia do mercado, né? A empresa, Augusto, é você e mais quantos sócios? Muito legal sua pergunta, porque é difícil demais você, primeiro, ser empreendedor no Brasil, né? E ser empreendedor solo é pior ainda. Então, nós, logo que a gente decidiu abrir Invent, eu falo decidiu porque entre amigos, né, de engenharia ali, de formação e também de trabalho dia a dia, a gente conhece N pessoas, mas nem todo mundo dá para você chamar para ser seu sócio, né? Então é um casamento, não é bater só a experiência, tem que bater cultura, tem que bater a visão, né? Tem que estar todo mundo alinhado no mesmo princípio. Então, hoje, quando a gente decidiu abrir, nós abrimos em três sócios, né? Eu, Igor, Leonardo, com os mesmos princípios, com a mesma cultura,
E o engraçado é que cada um tem uma experiência complementar diferente. Então, por exemplo, eu cuido da parte de vendas. O Igor, ele é muito técnico, então ele cuida da parte sempre cuidou da parte de inovação, né, e de engenharia. E o Léo, que desde o dia zero já foi CEO da empresa, né, com dois funcionários, 3 funcionários com ele, né, ele sempre foi CEO, cuidava de toda a parte administrativa financeira. Então, foi complementar as funções, porque se todo mundo fosse vendedor, não tinha empresa, né? Se todo mundo fosse técnico, também não teria empresa hoje. Então, nós nos complementamos aí em todas as áreas. Começamos em 3 sócios e hoje nós temos uma companhia de 150 funcionários. Graças a Deus, a gente atende toda a América Latina, através do Brasil, e através dos Estados Unidos, que foi a filial que nós abrimos 3 anos atrás, nós atendemos Estados Unidos e México. Poxa, que bacana, então, que crescimento, né? Graças a Deus, em 11 anos, temos um crescimento exponencial, e brigando com as multinacionais, isso que é legal, né? Então, primeiro que tem mercado para todo mundo, mas, de fato, a gente encontrou um nicho que muitas multinacionais não querem projetos que hoje faz muito fit com o nosso business, né? É verdade. Me fala, Augusto, um pouquinho assim, a base de vocês fica em São Paulo, né? Você tem uma grande unidade em São Bernardo do Campo. Fala um pouquinho o que é que vocês fazem especificamente, né, nesse setor, né? Qual é o negócio especificamente? E quais as vantagens aí para as empresas, para os seus clientes? A maioria das empresas, né, concorrentes, eles trazem os equipamentos de fora. Então, quando você vai aplicar qualquer subsídio federal ou estadual, ele pede uma taxa de nacionalização. Então, o primeiro benefício aí que nós temos é ter a fabricação local. Então, em São Bernardo do Campo, fica a nossa indústria, onde nós fabricamos as esteiras. Todo o projeto ele sai montado de São Bernardo e vai para o cliente já embalado, e chega no cliente, a gente só monta o layout. Então, é como se você estivesse comprando um móvel planejado, já montado, né, um nicho ali, ou uma gaveta, chega no cliente, a gente só monta o móvel. Basicamente é isso. No ano passado, nós fornecemos em um dos projetos um sorter de mais de 3 quilômetros. Então, é uma área fabril que nós temos em São Bernardo, que capacidade aí mês é de 1 quilômetro por mês, mais ou menos, de esteira. Embora, Geraldo, é até bom frisar isso, né? Nem todos os projetos de automação eles têm esteira. Então, o nosso foco é resolver o problema através de tecnologia. Então, não necessariamente tem esteira no projeto. Então, esse é um ponto interessante aí sobre automação. Me fale uma coisa, Augusto, esse é um mercado que está aquecido, esse mercado? A área de logística, ela é bem interessante porque ela não tem segmento, né? Tudo é logística. Então, é claro que com o evento da pandemia, isso se intensificou muito mais. A maioria das pessoas deixaram de fazer suas compras a pé para fazer online, né? Ou por advento da estacionamento, tempo, custo, etc. E com isso as empresas, elas focaram muito mais em atender esse público mais rápido, porque acabou sendo um diferencial das logísticas o prazo de entrega. Né, no nosso dia a dia, a gente conhece muitas pessoas, as pessoas falam que, olha, eu paguei mais caro porque vai me entregar mais rápido. Então, as logísticas começaram a se especializar, e não tem como, Geraldo, a falta de mão de obra é muito grande. Se você vê a taxa de desemprego, ela é muito próxima do desemprego dos Estados Unidos, né? 5% é quase nada de desemprego. Então, hoje as pessoas trocam de trabalho muito rápido, né? Sai de uma, vai para outra, ou por localização, ou por um valor um pouco acima do salário, já é suficiente para trocar de emprego.
Então, o fato de automatizar é você garantir que você vai conseguir entregar os seus produtos, né, para nós, nossos clientes, entregar os produtos deles, sem necessidade necessariamente de ter um time gigante de pessoas, ou o pico, né, uma sazonalidade, você pega Black Friday, pega Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães, tem uma sazonalidade grande, não dá tempo de você contratar. Então, a automação faz com que seja estável, independente da sazonalidade da operação. Então, esse é o grande viés aí do aquecimento das logísticas, né, da automação no geral. Quando você fala de esteiras, pensando é aquelas esteirinhas que você tem no centro logístico, pensando aqui no Mercado Livre, por exemplo, onde os produtos seguem, não é isso? Exatamente. Então, em 2017, nós fizemos um projeto para o Mercado Livre que ele nem pensava, né, em ter uma logística para entregar em 4 horas. Hoje o Mercado Livre já tem todo um parque de automação, mecanismos, né, de inteligência para entregar em 4 horas. Então, a descentralização dos CDs é um dos fatores, mas sem automação, certamente, eles não conseguiriam entregar tão rápido assim. Claro, a puxada do Mercado Livre fez com que todo mundo tivesse uma visão da automação, não que é um luxo, mas que sim é uma necessidade primária já. É verdade, perfeito. Esse trabalho de construção, de fabricação de uma esteira dessa é um trabalho bem customizado mesmo, né? Cada empresa tem suas necessidades. Só explica um pouquinho como é que funciona isso, né? Eu tenho lá, quero contratar o serviço, como é que se dá todo esse trabalho até chegar ao produto final? Legal. Quando eu fui comprar automação no mercado, eu me deparei muito com o que as empresas tinham para oferecer. Então, imagina que eu tenho uma necessidade, só que o meu fornecedor, ele quer me vender um canhão, e eu só tenho uma formiga para matar. E aí, olhando para o mercado, realmente, as grandes companhias, ou as grandes operações que olhavam a automação por conta disso. Para se pagar uma automação era muito caro, então tinha que ter uma operação com muita demanda, né, para se pagar, para ter um ROI desse projeto. Então, quando a gente abriu o Invent, e eu tinha essa visão já, né, bom, não é o que eu quero vender, é o que o cliente precisa para a operação dele. Então, a gente criou a cultura de personalização. É um alfaiate que vai fazer um terno sob medida. A gente não tem uma linha de produção de esteira igual para todos os clientes. Bom, isso é um fator. É a mesma coisa se eu comprar móveis planejados, né? Cada casa, cada pessoa vai querer um ambiente diferente, uma cor diferente. Às vezes é o mesmo móvel, mas a madeira muda, a espessura da chapa muda. Esse é o primeiro conceito. O segundo é que nem sempre o cliente ele tem uma experiência em automação ou qual tipo de equipamento vai resolver a necessidade dele. Então, nós desenvolvemos um simulador, a gente pega todos os dados da operação real, coloca no simulador, e através do simulador que trabalha com... Hoje é IA, né? Mas quando a gente desenvolveu o simulador não era IA, ele calcula, através de tempos e movimentos, benchmark mundial e cronoanálise, como que é a operação atual. E ele sugere o tipo de tecnologia para a gente aplicar no projeto. Já aconteceu, Geraldo, por exemplo, de um cliente pedir um equipamento que ele viu no concorrente dele. Olha, eu quero um mini load porque o meu concorrente tem um mini load. Bom, quando a gente joga no simulador e o simulador nos devolve esse resultado, a gente tem propriedade para falar para o cliente, olha, esse tipo de equipamento aqui não vai resolver seu problema. Embora seu concorrente tenha, o tipo de produto dele é diferente, a quantidade de SKUs dele é diferente, a quantidade de linhas separadas é diferente. Então, o simulador, ele nos ajuda a, não no convencimento, mas com propriedade, mostrar os números da operação e o tipo de equipamento. Bom, então a gente junta que o simulador dá de tipo de equipamento e retorno de investimento. Então, quanto tempo isso vai se pagar? Então, normalmente, os nossos projetos rodam em 24 meses de retorno de investimento.
Então, o simulador ele nos ajuda a chegar nessas conclusões, né? E mostrar para o cliente que em 24 meses ele pagou o projeto já. Poxa, bacana. Eu estou conversando com Augusto Giraldello, engenheiro elétrico e um dos fundadores da Invent Intralog. Augusto, me fala um pouco aqui dos projetos da empresa, da Invent aqui na Bahia. O que é que vocês já fizeram, estão fazendo? Eu sei que tem coisas bacanas aqui. Falei. Muito legal. Nós estamos em fase de entrega agora de um grande projeto, um centro de distribuição aí em Salvador, de uma empresa de frio. Toda a automação está dentro de câmaras congeladas, menos 30 graus. Então, toda a separação é feita dentro das câmaras, então, imagina que eu tenho 1.000 pedidos por dia, com mais de 50 SKUs, que vão gerar mais de 100 volumes por pedido. Antes, o operador pegava o carro hidráulico e ia passando por câmara, andando à noite, captando 100 caixas por pedido, de 50 SKUs ali. Primeiro, o peso, né? Segundo, a distância que ele percorrer era muito mais de 10 km por dia, ou por noite, né? Por período que ele trabalhava. E pedido a pedido. Então, todos os pedidos ele tinha que percorrer aquele caminho. Com automação, esse funcionário, ele trabalha fixo, acende a luz, ele pega a quantidade de caixas, põe na esteira, a esteira já leva para a separação automática, não mais por pedido, por SKU. Então, aparece daquele SKU, 50 caixas, ele pega 50 caixas e coloca na esteira. Lá na frente, o sorter vai fazer a separação por pedido, já nas docas por caminhão. Então, tem muita gente, Geraldo, que eu já presenciei, né? Que fala assim, eu vou perder meu emprego. Se a gente coloca uma postagem no LinkedIn, mais gente desempregada. Não tem nenhum cliente nosso que tenha desligamento por conta da automação. Pelo contrário, ele aumenta a demanda da companhia, aumenta o sucesso de vendas, né? Porque ele tem logística e pessoas para entregar esses pedidos. Então, é um quebra de paradigma, né, falar isso, mas é uma realidade. Tanto é que está aí, né? Quantas empresas têm automação e quantas pessoas têm trabalhando. Se você pegar, mesmo, você deu o exemplo do Mercado Livre, se pegar reportagens aí que passam na internet, né, que é público, tem muita gente trabalhando junto com a automação. Então, a automação está ali para facilitar mesmo a vida do operador e trazer mais qualidade de vida. Ninguém quer trabalhar carregando 50 quilos, percorrendo 10 quilômetros todo dia, né? Você perde seu funcionário, com certeza. Verdade. Augusto, me conte, assim, qual foi o projeto, assim, que você destacaria na empresa que foi, digamos assim, a grande virada do grupo, assim, que você destaca, assim, como uma coisa bem... um case de sucesso aí dentro da empresa. Geraldo, eu vou falar que foi o primeiro projeto, né? O primeiro projeto é muito difícil você vender, porque você não tem case para você mostrar. Aí, imagina quando nós abrimos a empresa em 2014, sem nenhum projeto. Então, o primeiro é o revolucionário, né? Então, nosso primeiro projeto foi na Direct Log, uma empresa foi comprada, que era da Tegma, foi comprada pela B2W, que é americana, Shoptime Submarino. Nós fizemos esse projeto Rio de Janeiro e São Paulo, mas é uma gratidão enorme, né, quando as pessoas, né, a companhia acredita em pessoas, porque no primeiro ano não é uma empresa, né, são pessoas, eram 3 sócios, né, então a gente vende o CPF, né, o que você fez como CPF, não como CNPJ? CNPJ super novo, então o grande legado que nós temos, assim, são as pessoas que acreditaram no nosso trabalho, como CPF, né, hoje virou um grande CNPJ, mas a gente tem gratidão enorme pelos primeiros clientes, então fica aqui o meu abraço para o Thiago Faus, que foi o cara que acreditou muito no nosso primeiro projeto. Aí. Poxa, que bacana. Hoje você tem projeto no Brasil todo, ou ainda tem algum estado que... Quantos projetos já foram realizados? Você tem esse número de cabeça? Olha, dentro da companhia, nós trabalhamos com OPs, né? E Purchase Order,
Então, quantas vendas nós já fizemos? Então, são mais de 1.000 vendas, é claro que não são 1.000 projetos, a gente vende também a parte de serviço, que é pós-venda, né? Depois que vendeu o projeto, tem todo o período de acompanhamento, técnicos residentes, então tem projetos, inclusive, que não são nossos, que nós que cuidamos, tem um monte de projetos aí que os nossos concorrentes até ficam chateados, né? O cara entrega o projeto e a gente vai lá cuidar do projeto dele, mas acontece por uma característica que nós nascemos cuidando de equipamentos que não eram nossos, né? Então, a gente não começou tendo uma indústria fabricando automação, a gente começou a empresa cuidando de automações que já estavam obsoletas e fazendo o chamado retrofit, que é a revitalização desses equipamentos, mas não só isso, né? Trazendo mais performance para ele. Então, é pegar, né? O pessoal fala, vou reformar o Fusca. Não é trocar o motor do Fusca por um motor de outro Fusca, né? É trocar, por exemplo, o motor de um Fusca por um motor de um Golf, por exemplo, né? Turbo, colocar mais potência nele. Nós fizemos isso no início da empresa e foi revolucionário, porque nem todos as empresas queriam descartar sua automação e comprar uma nova com mais performance. Então, nossa, revitalizamos muito projeto aí. Então, falando em projeto, aí nós já temos mais de 200 projetos nesses 11 anos de empresa. Né? Perfeito. Brasil inteiro. Pô, bacana isso. E vocês têm uma unidade nos Estados Unidos, em Miami, né? Me conte aí, a gente está vivendo todo esse processo do governo Trump, né? As tarifas, às vezes muita coisa para a China, que eu imagino que atua também muito forte nessa área. Para você, esse momento, como é que está sendo lá nos Estados Unidos? Vocês veem ainda muitas oportunidades de crescimento por lá? O que é que tem sido feito? Legal. Nós somos uma empresa americana, né? Nós não somos uma empresa brasileira. Então, são CNPJs independentes que não necessariamente tem uma ligação, uma unidade com a outra. Então, quando eu tenho projeto lá, a atuação é centralizada nos Estados Unidos. Então, se eu precisar importar, por exemplo, um equipamento Invente Brasil para Invente Estados Unidos, é uma exportação que eu faria tanto para Invente ou para um outro cliente na América Latina. Então, não muda muito a nossa vida, né? Mas em termos de... vamos falar assim, a comparação Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos é muito mais automatizado do que o Brasil. O Brasil começou agora, nós temos pela Abralog, nós já temos esse número de 30% das indústrias e logísticas aqui no Brasil com alguma coisa em automação. Nos Estados Unidos é 90% tem automação. Então, o mercado é muito mais maduro nesse quesito. Eles já estão, inclusive, na terceira fase de automação. Então, assim, já automatizou, já trocou de equipamento, está ali na terceira era, né? Nós estamos vivendo lá o que nós vivemos aqui no início da empresa, né? Muita operação com retrofit, que é o equipamento existente e dando mais performance para eles, mas também muitas empresas querendo projetos menores, ao invés de big projetos. Né? O que eu te falei o grande motivador lá continua sendo a taxa de desemprego, que é muito baixa, então não tem mão de obra. E lá é muito rigoroso a questão de imigração, né? Imigrantes ilegais realmente não trabalham de forma legal, então você não consegue contratar. Então tem pouca gente. Para você ter uma ideia, o empilhadeirista lá ganha $6.000. Então, se você comparar com o Brasil, aqui ele ganha R$6.000, lá ganha R$30.000. Né? Então, se a gente fizer uma relação direta aí. Então, lá o ROI, o business case, é muito mais rápido de se pagar um projeto. Então, a gente encontrou muita flexibilidade nessa questão de business case por conta do salário, né? Que é muito diferente aqui do Brasil. Aqui, para dar um business case de 24 meses, realmente a projeção de demanda do nosso cliente ele tem que ser acima de 30%. Então, tem empresa, por exemplo, nós já fizemos business case aqui no Brasil, tem 5% de crescimento ano a ano, realmente demora muito mais tempo para pagar a conta de uma automação. Mas
nós fazemos automação sob medida, igual eu te falei, né? Tem cliente nosso que não tem zero esteira, é tudo software, pouco hardware e muita inteligência. Então, a gente não escolhe tamanho de projeto, já vendemos projetos de quilômetros de esteira e projetos que não tem esteira. Então, depende muito aí, caso a caso, e que o simulador nos ajuda muito nessa venda, né? Esse conceito do melhor para o business do cliente. Vocês pensam em outros mercados, Europa, por exemplo? Os nossos concorrentes que estão aqui no Brasil, a maioria são europeus, né? Então, eles estão aqui, mas aqui nós dominamos, e eu falo que nós dominamos porque realmente o nosso povo, né, não só pelo quesito tecnologia, acredita muito, né, em empresas nacionais. Claro que empresas multinacionais trazem um peso grande ali, mas aqui nós dominamos. Mas quando você pega uma empresa brasileira e pousa no quintal, né, das empresas europeias, que todos estão lá na Europa, seria muito mais difícil. E lá o mercado está muito mais maduro, assim, em termos de automação. Lá 95% das empresas têm automação. E tem muita empresa de automação na Europa, né? Tem, inclusive, várias que não estão aqui no Brasil que preferem ficar localizados lá. Nos Estados Unidos, tem poucas empresas americanas, né, no nosso tipo de negócio, muito mais focada ali em indústria automobilística, né, linha de produção de veículos, que não é o nosso business é intralogística, né, entregar caixa ou separar pedido para o cliente final. Então, assim, Europa não, mas América Latina aqui eu vou te falar, Geraldo, que nossa fila de espera para atender cliente lá está alta hoje. Nosso tempo de entrega de projeto também é alta. Então, hoje, vou te dizer assim, que tem mais demanda do que braço para entregar. Então, tem cliente que fica até chateado. Fala assim, eu quero uma esteira em 3 meses. Rapaz, cara, a gente não consegue entregar. Infelizmente, a fila mesmo, né, pra você ter uma ideia, hoje em curso nós estamos com 40 projetos. Isso falando só Brasil, não estou falando América Latina e Estados Unidos. Então, só Brasil, 40 projetos em andamento, em curso. É muita coisa. Augusto, estamos quase chegando ao final do nosso programa. Eu queria que você me falasse um pouco assim como é que vocês estão crescendo ano a ano, não sei se vocês falam de faturamento, enfim, mas só para dar uma dimensão, né, financeira do negócio, né, qual é a projeção para esse ano, como é que vocês estão vendo já 2026? Bom, o cenário econômico ele é sempre desafiador, né? Então, se você pegar desde 2014 até hoje, você vai encontrar vários eventos nesses 11 anos ruins para qualquer empresa. Graças a Deus, quando tem um problema financeiro ou político, é onde mais cresce a automação, porque você precisa aumenta mais a demanda, né? Não, e não estou falando de mercado, né? Às vezes você tem ali um problema a indústria automobilística para de vender, para de fabricar porque não está mais vendendo carro. Só que pelo nosso planejamento, o nosso foco é resolver problema. Então, independente de qual que é o segmento, para tangibilizar isso, nós temos mais de 15 segmentos, não, mais de 16 segmentos até hoje atendidos. Então, em 16 segmentos, pode ser a crise que for, nunca ninguém vai deixar de comprar remédio, comprar comida. Então, esses mercados sempre cresceram muito, né? Você pode ter uma queda do varejo, você pode ter uma queda da automobilística, mas tem mercados que você não deixa de crescer. Então, nossa taxa de crescimento desde 2014, ela tem anos que é até maior que isso, mas a nossa média é de 30% ano a ano. Então, hoje nós temos 150 funcionários, esse número eu posso te falar, mas assim, a gente sempre cresce 30% todos os anos. Então, é uma taxa de crescimento que
é difícil encontrar empresas até multinacionais que crescem com essa taxa, né? Perfeito. Augusto, estamos chegando no final. Eu queria deixar só esse minutinho final aqui no nosso programa, para você falar um pouquinho, assim, se quem quiser conhecer mais da empresa, onde acessar, o site de vocês, um telefone, enfim, o que você achar necessário para o pessoal conhecer mais sobre a Invent Intralog. Obrigado, Geraldo, primeiro pela disponibilidade, pela participação aqui no seu programa. Espero, né, ter deixado a mensagem aqui que nós somos uma empresa nacional e nós temos muito orgulho disso. Então, nós levamos a bandeira do Brasil para os Estados Unidos e defendemos muito. Quando nós vamos vender projeto lá, a primeira pergunta do americano é: vocês fazem automação aonde? Ah, no Brasil. Cara, não é possível. No Brasil? Então, vender tecnologia para um americano é muito desafiador, mas é muito gratificante quando existe a surpresa do lado deles em reconhecer, né, que o Brasil também tem tecnologia de multinacionais e porte para atendê-los, né? Bom, nosso canal do YouTube é Invent Number One, então nós temos orgulho de ser a número 1 aqui no Brasil. Estamos buscando essa mesma marca nos Estados Unidos, que, como eu te falei, é desafiador, mas a gente vai chegar lá. E nosso site é invent-corp.com, então quem quiser nos acessar, né, através dos canais ali do nosso site, com certeza vai chegar até nós, através dessas duas redes sociais aí, do nosso site e do YouTube. Bacana. Obrigado, Augusto. Eu conversei com Augusto Giraldello, ele é um dos fundadores da Invent Intralog, diretor. Augusto, obrigado, bom papo, até uma próxima oportunidade, agradecendo também a FIEB, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, que é apoiadora desse projeto, e até o próximo programa.